Bom dia. Tudo. Aí, professor, seu microfone eu acho que tá desligado. Eu não tô te escutando, você só tá mexendo a boca. Guilherme, tá me ouvindo? Agora foi. E Você tava Guilherme, só, você tava só mexendo a boca. Eu falei, mano, não tô entendendo nada. é o fone. Eu tô com problema com esse fone. Eu tirei ele aqui. Você tá me Ah, ouvindo? Bem agora agora? sim. Agora melhorou. Ah, tá. É o fone. Hein? E a prova? Tranquilo para fazer ela semana que vem? Aham, sim. Ah, então tá. O conteúdo não tá complicado, não, Não. né? Beleza. Pra quem gosta de ciência e tira 9,5 na prova, é foda, né, velho? Mano, eu sou top. Isso aí. É a minha Muito matéria bom. favorita. Minha É, matéria que favorita. legal. Legal, Guilherme. Muito bom. E eu acho importante, sim, porque mesmo nessa situação toda, você manteve o seu ritmo de estudo, sua dedicação, isso é muito bom. É, Para vocês que estão no nono, ano que vem ensino médio, né? Pode perder o foco, não. não é. Você já tem ideia, assim, de escola para estudar ano que vem? Minha mãe tava pensando em me colocar no Cristo Rei. Ah, tá. Ótimo. É uma mesma linha de trabalho, né? A escola, Cristo Rei, o CEP, o Projetar. Bom que você vai manter esse ritmo aí, bacana. Acho que minha irmã também vai ir junto. Ah, sim. É que lá eles oferecem também, né? A série dela. Legal. Vamos aguardar o pessoal aí para a gente começar já a aula. Beleza. Nós vamos revisar o restante lá, a outra parte, né? Do capítulo 4. Uhum. Vou pegar o livro aqui. Beleza. Bom dia, Ana. Bom dia, professor. Beleza? Em capítulo 4, a gente vai continuar com aquela revisão, tá? Bom dia, Isabela. Tá ouvindo direitinho aí? Meninas, a gente já vai começar. Olha só, nessa semana vocês receberam alguma mensagem, orientações sobre a questão da postura, o comportamento nas aulas, né? Vocês que sempre têm participado das aulas
de ciências aí no 9º ano, já são alunos que têm uma boa postura, bom comportamento, né? A turma, no geral, é uma turma muito bacana, mas tem alguns alunos que não têm participado dessa aula online. Mas aí tem algumas orientações que eu acho que é importante vocês seguirem, como, por exemplo, a questão da câmera. É muito bom que vocês deixem a câmera ligada durante as aulas, porque assim a gente consegue realmente visualizar aqueles que estão participando da aula, que estão aí presentes, né? Porque a gente precisa avaliar vocês. Então, isso auxilia nós, professores, a avaliarmos, principalmente essa presença e a participação nas aulas. Porque, infelizmente, tem alguns alunos, que eu creio que não é o caso de vocês, que não deixam a câmera ligada, então automaticamente não estão participando da aula, estão vendo outras coisas, né? Estão fora da aula. Então, assim, essa é uma questão. A questão da postura nas aulas também, comportamento, o envolvimento, a participação, tudo isso é muito importante, tá ok? Então, vocês deixarem as câmeras de vocês ligadas durante a aula é algo que vai ser cobrado agora. Assim como o uso de uniforme, né? A questão das vestimentas da aula quando solicitado pelo professor. É algo também que vai ser cobrado. Tudo bem? Estão me ouvindo direitinho, né? Sim. Ok. Já são 10h41. Nós já vamos começar aqui a parte da revisão. Deixa eu fazer a projeção aqui. Isso. Visualizando aí? Sim. Ok. Página 44, pessoal, do livro 4, do capítulo 4, do livro 2. Já tô com a página aberta. Ótimo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Isso, vou ampliar aqui a imagem. Até semana passada, meninos, nós revisamos o conteúdo até essa página aí, onde que nós vimos a parte inicial ali de genética, alguns conceitos de material genético e tudo mais. Beleza? Agora, nós vamos entender e relembrar, né, porque nós já temos as videoaulas desse assunto, já fizemos atividades e correção das atividades. Então, nós vamos relembrar a questão da mitose e meiose, que são dois processos de divisão celular. Nós vimos na aula anterior que a célula possui um ciclo de vida. E esse ciclo de vida ele tem que começar por um processo de divisão celular. As células elas vão precisar, muitas das vezes, ser repostas, né? Precisarão nascer novas células e ela vai se desenvolver, ela vai ter a sua fase, o seu ciclo. E o processo de divisão celular é o processo responsável por esse começo, esse início de uma nova célula. As células são de dois tipos, ok? Aquelas que estão em maioria no nosso corpo e outras. Quais são os dois tipos de célula mesmo que nós temos, pessoal? Vocês lembram? E aí, lembra, Guilherme, Ana, Isabela? Caraca, velho. Eu não sei se era o DNA ou RNA ou era mitose e meiose. Então, a mitose e meiose são os processos de divisão. O DNA e o RNA, eles são os ácidos nucleicos, né, que é o material genético que fica dentro das células. Só que as células, elas podem ser divididas em dois grupos. Dois grandes grupos. Aquela que está em maior parte no nosso corpo, né, que forma aí a grande parte dos órgãos e tecidos, e outras que só têm a função de reproduzir. Lembram, não? Ó, as células somáticas, que são aquelas células que estão formando a maior parte dos tecidos e órgãos, e os outros são os gametas, as células reprodutivas. Beleza? Células somáticas e células reprodutivas. As células somáticas, elas têm o dobro do material genético, sempre, das células que são os gametas. O gameta, então, vai ter sempre a metade. Então, as células somáticas são chamadas de diploide, dois
N. Então, ela tem 2 vezes o número lá de gametas que tem nas células reprodutivas. Já os gametas, então, das células reprodutivas, né, o número de cromossomos é metade. Então, no caso dos seres humanos, que tem 46 cromossomos nas células somáticas, tem 23 nos seus gametas, no ovócito, né, e no espermatozoide, tá bom? Para a gente entender divisão celular, a gente precisa considerar isso. Lembram lá que o processo de fecundação, ele acontece justamente pela união das células reprodutivas, masculina e feminina. Então, o ovócito da mulher, vamos pensar na reprodução humana, o ovócito da mulher e o espermatozoide do homem, eles vão se unir. A partir do momento que eles se unem, acontece a fecundação. O cromossomo, a quantidade de cromossomos existente em cada uma dessas células são metade dos cromossomos da somática. Então, quer dizer que é 23 do homem, 23 da mulher. 23 se unindo com 23 vai dar 46 cromossomos. Então, a célula formada a partir daí é uma célula que tem o dobro dos cromossomos dos gametas. Tranquilo? Para entender mitose e meiose, nós precisamos ter noção dessas quantidades de cromossomos. Vejam bem aqui. Primeira divisão celular que nós vamos relembrar é a mitose. Mitose é um tipo de divisão celular que acontece na maioria das nossas células. As células, quando elas querem se multiplicar, se dividir, reproduzir lá, elas vão fazer mitose, na maioria das vezes. Por que mitose? Mitose é para repor células, repor tecidos que, se você cortou sua pele, aquele tecido precisa ser reposto ali, as suas células vão multiplicar por meio de mitose. O desenvolvimento lá formou uma célula única quando forma o encontro dos gametas, né? Formou uma célula única. Elas começam a se dividir muito. E essas divisões que acontecem ali para formar várias células é do tipo mitose. A meiose, que é outro tipo de divisão celular, só vai acontecer para formar gametas. Então, para produzir espermatozoide e ovócito, é meiose. Para produzir os demais tipos de célula, mitose. Tá bom? Essa diferença é importante para vocês. E como que acontece a mitose? É assim, ó. Nós temos essa imagem aqui representando. Acompanhe aí, hein? Ana, você está me ouvindo? Sim, Beleza. A Isabela. Isabela, você consegue me ouvir? Consigo. Ah, então tá. Você chegou a sair? Foi problema aí na conexão? É porque você estava no livro 2, aí eu estava com o livro 3, aí eu saí para ir lá na casa da minha avó pegar outro livro. Ah, entendi. Tranquilo. É porque eu fico na dúvida aqui, que às vezes a minha internet dá uma oscilada, eu fico preocupado se é aqui. Méteo, tá tranquilo aí? Tá sim, tá sim. Então tá, beleza. Só para confirmar, tá, meninos? Vamos lá, ó. Qualquer dúvida, me perguntem, por favor. Fica com dúvida nesse negócio aqui, não. Mitose, então, é o tipo de divisão celular que acontece na maioria das células. Aqui de início, vocês vão ver uma célula. Opa, tá na mesma cor aqui do negócio. Deixa eu tirar esse. Espera aí rapidinho. Então, essa célula inicial que vocês estão vendo aqui, meninos, deixa eu colocar de vermelho, ó. Ela é uma célula que tem as estruturas básicas, né? É uma célula somática, então ela tem o dobro da quantidade de cromossomos que os gametas possuem. Então, a célula mãe, que a gente chama aqui, que é a célula que vai se dividir, ela tem 46 cromossomos. Vocês podem até anotar do lado desse 2N aí, ó, 46 cromossomos. E isso é o material genético dessa célula, o DNA que o Guilherme mencionou. Tem 46 cromossomos. E essa célula ela é formada pela estrutura básica, né? Ela tem lá a membrana plasmática, que vocês já estudaram células, o núcleo, né? E o citoplasma e todas as outras organelas. Dentro do núcleo é onde vai ter o material genético. A célula, quando ela entra no processo de divisão celular, ela precisa passar por algumas modificações. Primeiramente, ela vai duplicar o seu material genético. Então, todo o material genético que ela tinha ali, os 46 cromossomos, eles não estavam duplicados. Agora eles vão formar duplas. Vai fazer aquele xizinho, né? Vai formar um cromossomo com 2 perninhas.
Beleza? E essa duplicação é necessária porque no final desse tipo de divisão celular vai formar duas células. E essas duas células são idênticas à célula mãe. Então é assim, ó. Início do processo de divisão celular. Na fase chamada intérfase, tem várias fases, cada uma delas tem um nome, é onde que começa essa duplicação do material genético e a célula vai se preparar para se dividir. Material estando duplicado, os cromossomos vão se organizar, e aqui é o passo a passo, ó, que vocês vão vendo. Eles vão se organizar, depois os cromossomos vão se parear no meio da célula. Todos os pares de cromossomos, eles vão ficar no meio certinho. Então, a gente tem aqui, ó, fase inicial, prófase, depois eles vão parear no meio, metáfase. Depois, os cromossomos, eles começam a se separar. Então, aqueles que foi duplicado, cada perninha dele vai para um lado. Vocês veem aqui, ó, os centríolos com seus fusos puxando, tá? Como se vocês estivessem laçando um boi, puxando cada um para um lado aí. Então, nós temos, ó, metáfase, depois anáfase, que é essa fase que separa os cromossomos, cada um para um lado, e vocês veem que a célula está começando a se separar aqui, ó, para dividir em duas. Aí agora aqui, ó, ela já está praticamente separadinha para os lados, né? Que aí é a telófase, essa última fase. E aqui as células já estão separadas, que é a citocinese, que aí forma duas células idênticas à da mãe. Tranquilo? A célula mãe lá no início. Então, elas também vão possuir 46 cromossomos. Tranquilo? Então, uma célula com 46 cromossomos vai formar duas células com 46 cromossomos. Os nomes dessas fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase, eu não vou cobrar isso aqui de vocês nesse momento, não. Isso é mais para o ensino médio. Mas o que vocês precisam saber de mitose? Que uma célula mãe, com 46 cromossomos, formam duas células filhas no final, também com a mesma quantidade de cromossomos. Tranquilo? Para isso, ela precisa lá no início duplicar o seu material genético. Ok? Dúvidas? Não. Então tá bom. Não, professor. Tranquilo. Olha só aqui, ó. Agora, em contrapartida, pessoal, a meiose é o outro tipo de divisão celular. A meiose, ela acontece para formar gametas. Então, se vai produzir o espermatozoide ou vai produzir o ovócito, essa produção dos gametas acontece por esse tipo de divisão celular aqui, ó, que é a meiose. Nesse caso, uma célula diploide que tem 46 cromossomos, ela vai formar no final 4 células. E essas 4 células no final que são formadas, elas são haploides. O que isso quer dizer? Elas têm N cromossomos. Elas possuem metade dos cromossomos da célula mãe. Beleza? Vamos entender aqui no esquema, ó. Igual na mitose, a célula mãe começa com 46 cromossomos. Então, ela tem 2N. Os cromossomos lá nas fases, né? Tem aqui as mesmas fases, só que esse processo de divisão, ele é muito mais amplo. Então, tem meiose 1 e meiose 2. Cada uma dessas meioses, elas possuem as fases, prófase, metáfase, anáfase, telófase, que eu disse, e algumas outras a mais. Aqui, pessoal, acontece o seguinte, a duplicação do cromossomo. Então, o cromossomo, vocês veem que cada perninha dessa aqui, ó, na célula inicial, tá vendo? Umas amarela e azuis. Cada uma dessa é um cromossomo. Ela se duplica. Aí, aqui na célula de baixo, a gente já vê o X, que são cromossomos duplicados. Cada perninha dessa aqui do cromossomo duplicado unido também é um cromossomo. Não quer dizer que cada um desses são 2, não. É um cromossomo, porém agora duplicado. Beleza? Então, eles têm 46 cromossomos dentro dessa célula e ela começa a se dividir. Aí vai formar células, né? Aqui, ó, forma 2 e no final vai formar 4 células, porém essas 4 têm metade dos cromossomos. Se a célula mãe tem 46, quanto de cromossomo que vai ter cada uma dessas células filhas aqui embaixo?
Me responda. E aí, ela tem metade, hein? Quantos são? Qual era? 23? 23. Isso aí. Ó, se a célula de cima, a mãe, ela começa com 46 e formam 4 células filhas com metade, cada uma dessas vão ter 23 cromossomos. Então é assim, meninos. A gente sabe que as meninas já nascem com as suas células reprodutivas. Então, lá, quando ela está sendo formada no ventre, esses tipos de divisão celular já acontecem. Os meninos, eles começam a partir da puberdade, a formação dos espermatozoides. E o processo é esse. Uma célula mãe, que vai originar os gametas, ela tem todos os cromossomos, e ela se divide, formando cada célula mãe vai formar 4 espermatozoides, cada um com 23 cromossomos. Tranquilo? Isso aqui é uma divisão celular chamada de meiose. Então, meiose vem de metade. Tranquilo? Então, nós vimos aí, ó, revisão dos 2 tipos de divisão celular, hein? Agora, pessoal, nós temos que ter a noção... Epa, pera lá, eu tenho que tirar esse negócio aqui. Nós temos que ter a noção que estas células, elas vão se unir. Os gametas produzidos aqui na meiose, eles se unem lá no processo de fecundação. E quando eles se unem, pessoal, vai formar, né, um novo indivíduo. E esse novo indivíduo vai ter metade dos cromossomos da mãe, metade dos cromossomos do pai. Então, junta 23, 23, forma 46. Mas todas as espécies de seres vivos, elas precisam se reproduzir. Algumas assexuadamente, outras sexuadamente. Essas que se reproduzem sexuadamente, elas vão unir metade do cromossomo da fêmea e metade do macho. Tranquilo? Igual os seres humanos. Uma dúvida que vocês não podem ter é que cada ser tem uma quantidade específica de cromossomos. A gente já estudou isso, né? E revisamos na última aula. Nós, seres humanos, temos 46, mas outros podem ter 34, 29, 27. Só que vocês precisam saber a diferença, que a célula somática tem o total e as células gametas têm metade. Tranquilo? Passando aqui, tem as de revisão. Nós temos correção disso lá na sala virtual. Vocês precisam que vocês revisem, né? No planejamento, vocês receberam isso daí. Olha só. Outra questão aqui, pessoal. Genética e hereditariedade. Essa palavra hereditariedade é uma palavra muito importante, que vocês também precisam saber o conceito dela, que é a questão da transmissão das informações genéticas de pai para filho, de mãe para filho, passando para os seus descendentes. Então, falou de hereditariedade, a gente está falando de transmissão de características, tá? Então, destaquem isso aí no livro de vocês, ó. Segundo parágrafo, tem essa definição, tá bom? Falou de hereditariedade, a gente fala disso daqui, ó. Transmissão de característica. Você é desta forma que você é aí, porque você tem informações genéticas dos seus familiares, principalmente do seu pai e da sua mãe. Porque estas informações, elas estão contidas naquilo que a gente chama de genes. Genes são estruturazinhas que ficam dentro dos cromossomos, que é o nosso material genético, o nosso DNA condensado. Ok? Outro termo importante que vocês precisam saber é esse que está aqui embaixo, olha, cromossomos homólogos. O que seria cromossomos homólogos? São cromossomos semelhantes, que vêm do pai e da mãe. Esse cromossomo duplicado aqui de um lado pode ser do pai, e esse duplicado aqui do outro pode ser da mãe, ok? Ou vice-versa. Os cromossomos homólogos humanos são cromossomos que têm os genes semelhantes, os genes parecidos. Esses cromossomos vão conter as informações genéticas para definir uma característica própria. E eles, lá vocês podem ver que no processo de divisão celular da meiose, vai ter um momento que eles vão parear no meio da célula. Só que na meiose pareia os homólogos, pareia o que veio da mãe e pareia o que veio do pai. Porque aqui vai acontecer uma permutação, uma troca
de material genético, em parte da mãe e parte do pai, para manter aí uma variabilidade genética. Então, outra definição que vocês precisam saber é o termo cromossomos homólogos. Aqui também, pessoal, outra definição, genes alelos. O que seria genes alelos? Esses genes aqui, eles vão ocupar uma mesma posição nos cromossomos homólogos. Nós não falamos dos cromossomos homólogos anteriormente? Então, nós vimos lá que ele estava duplicado. Mas o cromossomo homólogo pode estar assim também, ó, sem duplicar, ok? E os genes alelos são justamente as partezinhas, olha aqui, ó, iguais. Esse gene aqui está num cromossomo que pode ser do pai e esse aqui está no cromossomo que pode ser da mãe. Eles estão lado a lado. Então, quer dizer que esses cromossomos, eles podem ser responsáveis, por exemplo, pela cor de olho. Então, esses genes aí, eles são alelos porque são genes que vão determinar características iguais. Mas eles podem ser também para tamanho, para cor de cabelo, para a fisionomia e do rosto. Então, cada gene alelo, tanto do pai quanto da mãe, eles são responsáveis pelas mesmas características. Beleza? Outro termo aqui, melhor, dois termos semelhantes. Genótipo e fenótipo. Tudo isso vocês podem ver, pessoal, lá nas questões da nossa prova. Às vezes vocês vão ver lá e ler esses termos. Ah, os genes alelos ou o fenótipo tal, de tal indivíduo, genótipo. Então, por isso que vocês precisam saber esses termos. Genótipo e fenótipo, o que seria isso? A gente chama de genótipo todo o conjunto de genes de um indivíduo. Então, eu falo assim, o genótipo de um indivíduo define tal característica. Eu estou falando de todos os genes desse ser que define, ok? Então, o genótipo está lá no material genético, é os genes. E o genótipo, ele faz com que haja também a aparência, as características externas do ser. Quando eu falo de característica externa, é a expressão do genótipo, eu estou falando de fenótipo. Ou seja, se você olhar para você aí, a sua cor de pele, a sua cor de cabelo, a sua cor de olhos, tudo isso é fenótipo, que é definido pelo seu genótipo. Para ficar fácil a diferença. O fenótipo, pessoal, ele pode ser influenciado por fatores ambientais. Presta atenção comigo, vocês vão ter que me responder agora, para me ver se vocês estão entendendo. Se você vai à praia, você se expõe ao sol, 1 dia, 2 dias, 3 dias direto lá, se expõe aquele sol mais forte. A cor da sua pele vai modificar. Ela vai ficar com um tom mais escuro, aquele queimado, aquele bronzeado que a gente chama. Esse bronzeado, houve uma alteração, né? Essa alteração que houve é no seu genótipo ou é no seu fenótipo? Me responda. Eu acho que é fenótipo. A Ana falou fenótipo e os demais, concordam, discordam? Concordo. Beleza. Concordo Quer falar, também. Guilherme? Concorda? Ok. Eu tava pensando em genótipo, mas não. Aham. Mas não, Mas né? não. É fenótipo. Ok. É fenótipo justamente, meninos. Por que é fenótipo? Fenótipo é a nossa característica externa, que pode ser alterada pelo ambiente. Então, assim, aí na imagem embaixo, vocês também vão ver um outro exemplo. Mas nesse caso da praia, se você ficou exposto ao sol, o que mudou foi seu tom de pele. E depois, quando você parar novamente de se expor ao sol, esse tom de pele seu vai voltar. Por quê? Alterou o seu fenótipo, mas não modificou o seu genótipo. Quem define a sua cor de pele, se você tem a cor de pele branca, preta, parda, lá tem várias classificações, né? Se você tem esse tom de pele, ele é determinado pelo seu genótipo. Mas falar que a sua pele é branca, é preta, é amarela, é isso, é aquilo, você está falando do seu fenótipo. Mas quando o fator ambiental altera, ele altera só o fenótipo. Tranquilo?
Aí um exemplo clássico, as meninas que gostam de pintar o cabelo. O seu cabelo é loiro, mas se você pinta ele de preto, você alterou o seu fenótipo. Você não alterou o seu genótipo, porque a identidade fica ali. O pessoal até brinca, né? Ah, é loira, mas quer pintar de preto o cabelo. Depois as raízes passam um tempo e começa a ficar loira de novo, porque você alterou só o fenótipo, não alterou o seu genótipo. Então ficou facinho essa diferença aí entre um e outro? Ficou. Sim. Então tá bom. Vocês precisam saber esses negócios aqui, hein? Sem confundir. Opa, eu tô tentando apagar aqui, mas é outro negócio. Então tá beleza. Pra gente encerrar, pessoal, deixa eu ver o horário aqui, 11h05 já. Outros termos, nós temos herança genética, que é aquela herança, né, passada de uma geração para outra, que haverá a transmissão das características. Tranquilo? Então é um outro termo. E desse capítulo, a outra parte final que nós teremos lá a cobrança na prova são as ideias de Mendel. Gregor Mendel, ele é considerado o pai da genética e ele tem aí as suas experimentações. É um monge, né? Uma pessoa que estudou muito e teve seus trabalhos reconhecidos só 40 anos depois da sua morte. Então, assim, hoje a genética existe por causa das contribuições e da pesquisa desse cientista aqui, que é Gregor Mendel. Então, o histórico dele, eu peço que vocês leiam essa página aqui, essas páginas, é muito importante, vocês precisam saber. E o cruzamento que Mendel fez com ervilhas, determinando aí a primeira lei de Mendel, é importante para nós e vai cair na prova. A segunda não vai, tá? Então, aqui, ó, vocês precisam saber o que é geração parental. Então, é aquela geração inicial de ervilhas, que a gente chama também de geração P, que Mendel usou para fazer o cruzamento. E Mendel só usa as duas características aí. Só usa a cor das ervilhas, né? E usa a característica se é lisa ou é rugosa. Só essas questões que nós vamos cobrar. Já na segunda lei de Mendel, ele utiliza várias características, né? Então dá aquele cruzamento bem grandão, cheio de informações lá. Então nós vamos fazer só esse daqui, ó. Geração F1 são os primeiros filhos, geração F2 são os segundos filhos. Outros termos que vocês precisam saber: dominante ou recessivo, os alelos. Tranquilo? Aí faz os cruzamentos. Mendel observou, né, que fazendo os cruzamentos com plantas do tipo amarela, a cor das ervilhas, e verde, ele observou que nessa geração parental ele usou ervilhas puras verde e ervilhas puras amarelas, porém, na geração de primeiros filhos, nasceu 100% dos filhos amarelos. Aí ele percebeu, opa, tem um negócio aqui. Por que nasceu 100% amarelo? Aí ele pegou essa geração de filhos e cruzou ela e nasceu aqui, ó, 75% amarelo e agora voltou novamente o fenótipo verde, ok? E 25% então nasceu verde. Ele percebeu então que a característica amarela é uma característica dominante, porém aqui ela domina, mas ela é heterozigota, então é azão, azim ou vezão, vezim, tá? Ele usa o V aqui, né? Pode ser vezão, vezim. E aqui, no caso das ervilhas verde, ele entendeu que, por meio do cruzamento, que elas são recessivas. E a característica denominada como recessiva, ela tem que ser representada somente por letras minúsculas, Vzinho, Vzinho. Qualquer característica recessiva, pessoal, só vai aparecer quando unir dois genes do tipo menor lá, do tipo recessivo. Tranquilo? A gente viu isso em vários exercícios, tem uma aula bem definida disso daí mais à frente. Nessa página aqui, ó, vocês têm como compreender o passo a passo do cruzamento, tá? E todos os genes, ó, que podem ser homozigoto dominante, que vai ser 2Vzão, homozigoto recessivo. Por que a palavra homozigoto? Porque é de igual. É Vzão, Vzão ou Vzim, Vzim. Mas os genes também podem ser heterozigotos, que também são dominantes, né? Ou também chamados de híbridos, que é o Vzão, Vzim.
Tranquilo? Aí eu preciso que vocês refaçam isso aqui, revejam, né, esses cruzamentos também para nossa avaliação. É só este cruzamento que eu vou cobrar na prova. Tranquilo? Tem aqui, ó, o exemplo, né, e outras aplicações deles e essa resolução que a gente já fez. Ótimo? E é somente até aqui a nossa prova neste capítulo. Lembrando que o capítulo próximo, lá, o capítulo 5, já deu 11, 10, ele todo vai cair na nossa prova. Beleza? Se surgir alguma dúvida no decorrer da semana, eu peço que vocês entrem em contato comigo, que eu esclareço. Mas assistem às videoaulas, que lá eu passo cada um desses assuntos bem devagar, né? Não é rápido aqui devido ao tempo. Tá beleza? Beleza, professor. Então tá ótimo. Ó, revisamos. Na próxima semana não vai ter como ter revisão para a prova, porque a nossa próxima aula é no dia da prova. Então, vou ficar aberto o dia todo para vocês fazerem a prova, né? Então, já vou trabalhar um novo assunto. Espero que vocês possam ir bem, que é a nossa última avaliação. Joia? Eu vou colar, Obrigadão eu vou colar na prova, hein? Eu vou colar na Cola prova, hein? não. Vou colar. Falou. Falou, Valeu. Bruno. A prova vai estar bem tranquila, hein? Vocês vão arrasar lá. Valeu. Beleza. Obrigado pela presença de vocês. Até a Valeu. próxima aula. Tchau. Até a Tchau, próxima. tchau.